A armadilha da inveja. A inveja é uma emoção universal. Como toda emoção, ela é inevitável. E como toda emoção, ela pode e deve ser administrada na nossa vida. Ela pode ser sentida sem assumir o comando da nossa vida. E nessa live eu quero compartilhar o Devocional 41, que é sobre esse tema, sobre os prejuízos que a gente tem quando a gente deixa a inveja tomar conta. O problema não é sentir, o problema é deixar o sentimento tomar conta. Então hoje eu tô retomando os devocionais depois de uma pausa após 40 dias seguidos. Bom dia, Pai. Bom dia, meu amor. Deixa eu colocar o nome da live aqui. Vamos mandar para algumas pessoas o convite para estarem aqui com a gente. E hoje é segunda-feira, começou uma nova semana, começou um novo mês, então é um ótimo momento para a gente se observar, perceber como que a gente está, perceber o que a gente quer focar nesse momento, porque as nossas prioridades elas mudam. Então, vocês que já estão aqui comigo, se percebam como é que vocês estão se sentindo hoje, o que vocês querem priorizar nessa semana. Qual que é a clareza que você está buscando nesse momento para sua vida? Bom dia, Janaína. Bom dia, mãe. Então hoje nós vamos falar aqui de inveja, de como isso nos atrapalha. Mandem aí o convite para mais pessoas estarem com a gente. A inveja, ela é muitas vezes uma falta de presença na nossa própria vida. E hoje em dia isso é muito fácil de acontecer. Bom dia, Marcos. Por quê? Por causa das redes sociais, por conta da internet. Então hoje em dia é muito fácil a gente ficar olhando para o que os outros estão fazendo, para o que os outros estão vivendo. E aí às vezes a gente acaba, bom dia, Rosileide. E aí às vezes a gente acaba olhando para aquilo de bom que outras pessoas estão vivendo e deixa de olhar para aquilo de bom que a gente está vivendo. Então hoje o convite é olhar para a sua vida, para aquilo que tem de bom na sua vida e para se perguntar, você tem desfrutado das suas bênçãos? Daquilo de bom que você tem? Quais são as maiores bênçãos que você tem na sua vida? Você tem desfrutado das suas maiores bênçãos? Ou não tem? Hoje cedo me caiu uma ficha sobre isso, inclusive. Então perceba como que você tá. Gente, quem tá aqui comigo, bom dia, Nicole, Rô. Mandem aviãozinho para mais pessoas estarem aqui com a gente. Essas lives eu vou fazer agora toda segunda, tá? Então toda segunda a gente vai começar a semana com devocional. Pra já alinhar a nossa conexão espiritual, a semana passada toda eu fiquei sem fazer devocional aqui, né? Fiquei fazendo só o meu de leitura. E eu percebi diferença nisso. Percebi que fez falta o devocional. Então eu decidi hoje que a partir de agora, toda segunda, a gente vai fazer esse exercício aqui. Então eu espero vocês, tá? Então mande um aviãozinho para mais pessoas. Bom dia, Leia.
Ah, que bom ter vocês aqui. Sheila. Então hoje vamos falar da armadilha da inveja. Vamos abrir o nosso coração para receber. Sentiu, Isa? Então, eu senti falta. E aí eu tava nessa ainda, será que eu vou fazer toda semana e tal? E agora tá decidido, toda semana vai ter. Então, antes de eu começar a leitura, perceba como você está. Percebe como que tá a tua energia hoje, o teu corpo, as tuas emoções. Dá umas respiradas fundas para receber essa live. Eu vou começar a leitura. O coração em paz dá vida ao corpo. Olha só, o coração em paz dá vida ao corpo. O quanto que eu tô buscando deixar o meu coração em paz, né? Me apaziguar com as coisas que acontecem. Mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios. Fiquei chocado, descobri que tudo que se faz é motivado por ambição e inveja. Que loucura! É tudo inútil, é nadar contra a maré. Eclesiastes. Você não pode cumprir o propósito de Deus para a vida se você inveja a vida de outra pessoa. Embora Deus tenha criado cada um de nós com os mesmos 5 propósitos eternos, a forma como vamos cumpri-los, tempo, lugar, planejamento, estilo, é totalmente distinto. Deus nunca cria clones, nunca repete o que já fez e nunca duplica um plano de vida. Deus cria apenas obras-primas originais. Então, quando você olha para uma pessoa e vê o que ela está vivendo como uma obra-prima, o quanto que você está se lembrando que você também é uma obra-prima. E o quanto que você está desfrutando da obra que é sua vida, dos caminhos que Deus está colocando para você. Ou talvez você, ou será que você está olhando para o lado demais? Ansiosa ou ansioso demais? Deus o moldou distintamente para uma vida diferente de todas as outras. Somente você pode ser quem você é. E apenas você pode viver a vida que Deus designou para você. Também é verdade que você não pode viver uma vida que Deus designou para outra pessoa. Tentar ser o que não foi criado para ser sempre leva a frustração, cansaço e fracasso. Como seres humanos, nós nos interessamos naturalmente pela vida dos outros. Isso faz parte da nossa constituição. Somos fascinados pela aparência deles, pelo seu modo de agir. Pelo seu modo de agir, falar e viver. Observamos os que os outros vestem, o que fazem e o que possuem. Não há nada de errado nisso, principalmente se você consegue apreciar a variedade ilimitada de pessoas que Deus decidiu criar, em vez de fazê-las todas exatamente iguais. Isso só se torna um problema, a gente tem interesse pelas diferenças nas vidas e nos traços de outras pessoas, quando nos ressentimos de como Deus fez os outros, rejeitando como Ele nos fez e invejando o que os outros têm. A inveja é uma armadilha. No mundo de hoje, em que a tecnologia nos permite ver como todos os outros vivem, a inveja pode ser o fator mais comum para que as pessoas percam o plano especial de Deus para a vida. Então, quantas vezes você já não olhando para o que outras pessoas estão fazendo e vivendo, você talvez já não tenha se sentido injustiçado ou injustiçada, ou azarado ou azarada,
Não porque necessariamente a tua vida tá ruim, mas porque você não tá vivendo aquilo que o outro tá vivendo. E às vezes aquilo que o outro tá vivendo tá fazendo você desmerecer a sua vida. A inveja é um pecado global. Testemunheia em todas as faixas etárias, em todos os grupos econômicos, em todos os grupos étnicos e em todos os lugares do mundo por onde viajei. Então, na verdade mudou a música aqui. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Mudou de um jeito que eu não consigo... Agora sim. Pronto. Agora baixou, né? Por que ela pode viver naquela casa? Por que ele conseguiu aquele emprego? Por que eu não posso ser tão atraente ou tão rico ou tão inteligente ou tão famoso? A inveja tira seu foco daquilo que Deus quer fazer em sua vida e coloca em tudo que você não tem. Todas as vezes que sente inveja, você desvia os olhos daquilo que foi criado por Deus para fazer. Você se desvia do plano sob medida de Deus para sua vida. A inveja faz sua vida andar em roda e sempre leva a um beco sem saída. A inveja cobra um alto preço emocional sem dar nada em troca. Você se desvia do propósito e perde a alegria ao mesmo tempo. Então, muitas vezes a gente faz julgamentos sobre como a justiça, a alegria tem que vir de coisas externas. Então, uma pessoa que ela tem status, que ela tem poder, que ela tem riqueza, às vezes ela vai ser muito invejada como se ela fosse muito mais feliz que todo mundo porque ela tem tudo aquilo. É claro que a gente ter abundância, facilidade, acesso é muito bom, mas isso não necessariamente quer dizer que a pessoa vai ser mais feliz. E aí às vezes a gente se priva daquilo que nos faz felizes, porque a gente vai buscar essas mesmas coisas externas como se aquilo fosse nos trazer. E a felicidade, na verdade, ela mora na presença. Ela mora não na vida que eu tenho, mas no quanto eu desfruto da vida que eu tenho. Não de quantas pessoas me amam, mas do quanto eu desfruto da companhia das pessoas que eu amo. Por isso que eu tô perguntando, né? E várias vezes que eu me senti com inveja na minha vida, que eu me comparei, que eu me senti injustiçada, inferiorizada, eu sempre me perguntei, por que eu tô sentindo isso? Por que tem pessoas bem-sucedidas que eu não me sinto mal com isso? E por que tem outras que eu me sinto mal? E aí, o que eu constatei quando eu me fazia essas perguntas? Que normalmente quando me incomodava era algo da minha vida que eu tinha dúvidas, que eu não sabia se eu queria ou se eu não queria. Então a inveja que eu sentia, na verdade, ela era um retrato de uma insatisfação interna. Só que em vez de eu assumir para mim mesma, de eu ter clareza comigo mesma, de puxa, eu não estou dando tudo que eu podia por esse objetivo aqui, por essa aspiração que eu tenho, aquilo se tornava um ressentimento de puxa, olha lá, aquela pessoa fazendo, e muitas vezes eu procurando desmerecer, me peguei fazendo isso. E isso é extremamente humano, a gente sentir isso é extremamente humano. A questão é o que eu vou fazer com isso. E muitas vezes o que a gente vai fazer contra a inveja é a gratidão. Porque hoje eu tenho muita consciência de que aquilo que Deus nos dá, Ele está nos confiando. Aquilo que Deus te deu, Ele está te confiando. Isso não te pertence, isso está emprestado para você. E se você não cuidar bem, Deus pode tirar de você. Você quer que isso seja tirado de você? Das bênçãos que você tem na sua vida? Se você não quer que seja tirado, olhe para isso e desfrute disso.
porque nós não temos garantias. E quando a gente está olhando para o lado e se perguntando se a vida está sendo justa com a gente, ou por que o outro tem e eu não tenho, a gente não está olhando e desfrutando do que a gente tem. Às vezes está até menosprezando, às vezes está até descontando as nossas frustrações naquilo que a gente tem. Então, o quanto que você tem olhado para as suas bênçãos, em vez de olhar para as bênçãos que são dos outros. A pior parte da inveja é que ela é um insulto a Deus. Todas as vezes que você deseja ser outra pessoa, deseja ter o que os outros têm ou fazer o que eles fazem, está dizendo: Deus, você cometeu um grande erro comigo. Você poderia ter me feito melhor. Você poderia ter me criado como aquela pessoa, mas não fez. Por que você fez isso comigo? Se eu fosse Deus, teria me criado mais parecido com aquela pessoa. Na semana passada, uma pessoa me perguntou assim: Tainá, eu queria fortalecer minha relação com Deus para além dos rituais que às vezes a gente faz no automático, às vezes a gente faz da boca para fora. E aí eu falei sobre isso que o devocional de hoje está falando. O quanto que você está recebendo a sua vida como algo que Deus está te enviando. Se você briga com a sua vida, se você se revolta com a sua vida, você não aceita aquilo que está acontecendo, você não se abre, para o aprendizado, você não está levando a tua relação com Deus para a prática. Então a prática é a gente tomar tudo como bênção, ou para a gente desfrutar, ou para a gente aprender e crescer por meio. O quanto que eu estou fazendo isso? Se eu fico só querendo que tudo seja do meu jeito, a gente pode achar que isso parece espiritualidade. Deus vai me dar tudo que eu quero. Mas isso é só como se eu tivesse Deus como um empregado. E Deus não é nosso empregado, Deus é o Criador do mundo. E Ele precisa de nós para trazer bênçãos para esse mundo. A inveja é uma forma de rebelião espiritual baseada na ignorância e na arrogância. Ela presume que meu plano para minha vida é melhor do que o do Criador. Será? A Bíblia chama nossa atenção para quão insolente é essa atitude. Mas quem é você, homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? A inveja é uma atitude tão destrutiva que Deus a proscreveu nos 10 mandamentos. O último mandamento diz: não cobiçarás. Porque se eu estou cobiçando aquilo que não é meu, eu estou questionando as escolhas de Deus. A inveja traz 4 efeitos prejudiciais para a nossa vida. A primeira, ela rejeita a sua singularidade. Então, se a Tainá fica olhando para outras pessoas e pensando: mas por que Deus não fez isso por mim? Por que Deus não facilitou isso para mim? A Tainá também está virando as costas para aquilo que Deus quer para ela. Assim como nenhum floco de neve é igual ao outro, também não há 2 seres humanos iguais, nem mesmo gêmeos idênticos. Você possui uma impressão digital única. A sua córnea, o seu tom de voz, sua pegada e batida do coração são únicos. Nunca houve nem haverá alguém igual a você. A Bíblia diz que somos uma obra-prima de Deus. Quando invejamos os outros, porém, não conseguimos ver o quão incrível é o valor da nossa singularidade. A inveja bloqueia a visão que temos de nós mesmos. Um dia, quando você estiver diante de Deus, Ele não vai dizer: por que você não foi mais parecido com seus pais, seus vizinhos ou com alguma celebridade? É mais provável que Ele diga: por que você não foi mais como eu pretendia que você fosse? Por que você não foi mais você? Do jeito que você é, que é o jeito que Deus quer que você seja.
Então, quando a gente fica nessa armadilha da inveja, achando que a gente sabe o que é melhor para nós do que Deus, a gente dificulta e complica a nossa vida. Então, às vezes, a felicidade que mora na presença, que mora na simplicidade, tá aqui para Tainá. Tainá, olha aqui o que eu tô mandando para você. Tô te mandando essa pessoa, tô te mandando essa experiência. E eu fico lá conjecturando que não, mas não é essa pessoa. Mas não é essa experiência. Mas não é essa realidade. E aí eu estou criando infelicidade para mim. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Porque eu fico conjecturando o que deveria me fazer feliz, o que precisa acontecer para então eu poder ser feliz. O que te impede de ser feliz hoje? Com o que você tem? O que muda no seu dia se hoje a sua prioridade for ser feliz com a vida que você tem? Você acordou, como que você acordou hoje, nessa segunda-feira? Disposta ou disposto a priorizar o quê? A buscar o quê? Hoje me caiu essa ficha lendo o devocional antes da live. A minha prioridade dessa semana vai ser desfrutar da vida que eu tenho. Vai ser só essa. E pode ter certeza que eu vou fazer muitas coisas parecidas, se não iguais, ao que eu fiz na semana passada. Mas eu vou fazer como? Vou fazer com mais amor, vou fazer com mais entrega e vou fazer com mais presença. Porque eu tomei essa decisão. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Me digam aqui. Quantas vezes uma sensação de fracasso na sua vida não veio de um lugar de frustração interna, mas só de comparação? Ah, quando eu olho para mim, para as minhas condições, para os recursos que eu tenho, esse resultado talvez seja muito aceitável. Mas se eu olhar para o que está acontecendo fora, esse resultado talvez pareça inaceitável. E aí eu me julgo porque eu estou me medindo com réguas que não servem para mim. E nunca vão servir. A inveja divide a sua atenção. Você não pode se concentrar totalmente em ser o que Deus quer que você seja e invejar outras pessoas ao mesmo tempo. Jesus disse: todo aquele que permite que sua atenção se desvie da obra que eu planejei para ele, não está apto para o reino. Se você está sempre preocupado em observar o que os outros estão fazendo ou desejando ter o que eles têm, deixe de fazer o que Deus está fazendo na sua vida, né? Então, às vezes, deixa as suas bênçãos de lado e às vezes vai acabar perdendo. A inveja faz que você perca tempo e energia. Qual que é o recurso mais precioso que a gente tem na vida e que é um recurso que a gente não consegue recuperar? É um recurso extremamente escasso. É justamente o nosso tempo. Eu estou usando o meu tempo como um bem precioso, como ele é, como algo que não vai voltar mais. Eu não passo 2 dias na minha vida tendo 35 anos e o tanto de meses e dias. Eu não tenho essa mesma experiência 2 vezes. Eu não faço o mesmo aniversário 2 vezes. Eu não vou ter experiências diferentes na minha vida, muitas delas não vou repetir, não vão ser iguais por mais que eu tente. Eu tenho levado isso em consideração de que a minha vida, ela é temporária, ela vai acabar e as coisas não vão se repetir só porque eu não aproveitei de primeira. Salomão observou que a inveja é o motivo pelo qual a maioria das pessoas trabalha em excesso. Também descobri por que as pessoas trabalham tão duro para conseguir as coisas. É porque invejam as coisas do seu vizinho. Mas isso é inútil, é como correr atrás do vento. O resultado é que estão sempre trabalhando, sem nunca se satisfazer com aquilo que já possuem. Para que trabalham tão duro, negando-se qualquer prazer?
Isso também é muito inútil, é uma vida muito infeliz. A inveja é inimiga da satisfação. A inveja diz: sempre preciso ter mais dinheiro, mais posses, mais poder, mais prestígio, mais prazer, mais popularidade. Muitas pessoas trabalham até a exaustão tentando igualar-se ou superar aqueles de quem sentem inveja. A Bíblia diz que essa atitude é tolice. Não se esgote tentando ficar rico. Seja sábio o suficiente para controlar-se. E veja que a Bíblia não está dizendo para você não ficar rico, mas está dizendo para você não se esgotar tentando fazer isso. Muitas vezes, por quê? Porque eu estou sempre olhando lá na frente, ou porque eu estou olhando demais no lado. Não estou olhando para aquilo que eu já conquistei, não estou olhando para aquilo que eu já recebi e já tenho. E a inveja também leva a outros pecados. A inveja é um dos chamados 7 pecados capitais, que são a raiz de onde crescem muitos outros. A Bíblia diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Veja que a inveja causa confusão. Sempre que a inveja aparece, ela gera desarmonia, competição, conflito e confusão. Todas as vezes que um relacionamento parece fora de ordem, você deve verificar se a possível causa não é inveja ou ambição egoísta. Tiago também diz que a inveja é a fonte de toda espécie de males. A inveja pode fazer uma pessoa mentir, pode fazer uma pessoa roubar, assassinar. Assassinatos motivados por inveja estão em todos os jornais e a Bíblia está cheia de exemplos de crimes motivados pela inveja. Caim matou seu irmão Abel porque tinha inveja dele. Os irmãos de José o venderam como escravo por inveja. Saul tentou matar Davi diversas vezes por invejar sua popularidade. A Bíblia afirma claramente que os líderes religiosos condenaram Jesus à morte porque o invejavam profundamente. As pessoas que condenaram Jesus, que julgaram, que ridicularizaram, eram as pessoas que mais tinham tido que ter afinidade com Jesus. Só que em vez delas se verem presenteadas pela existência dele, pelo ensinamento dele, pela integridade, o que elas sentiram? Elas se sentiram ameaçadas. Então, às vezes, a inveja vem dessa crença escassa de que o sucesso do outro significa o meu fracasso. O brilho do outro significa que é porque eu não sou boa o suficiente, ou eu não vou receber atenção nenhuma se toda a atenção for para essa pessoa. E isso são ilusões, são medos que não se concretizam. E a gente tem que ter cuidado porque a inveja não é uma emoção que a gente se orgulha de assumir. A gente tem muito mais facilidade de assumir o nosso medo, de assumir às vezes a vergonha, mas a inveja é difícil de assumir. Então ela pode se apresentar na nossa vida de outras formas. Então eu posso simplesmente ficar implicando com uma pessoa, eu posso ficar muito incomodada. Então tudo que nos incomoda nos revela algo interno que a gente está carregando. Então sempre que alguém te causa muito desconforto, nossa, essa pessoa, não sei porquê, mas ela está me incomodando. É uma oportunidade de você olhar para dentro de o que está acontecendo. E muitas vezes pode ser uma inveja. E como eu falei aqui no começo da live, todo mundo sente inveja. E não tem problema sentir. Mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente está fazendo com aquilo que a gente está sentindo. A inveja contamina o seu interior e afeta tudo ao redor. Então, como podemos erradicar a inveja da nossa vida? A Bíblia nos mostra o caminho. O primeiro, pare de se comparar com os outros. Esse é o ponto de partida. Comparar-se é a raiz de toda a inveja. Infelizmente, desde o momento em que cada um de nós começou a caminhar, também começamos a nos comparar.
Lembra-se de todas as vezes que reclamou que o seu irmão ou sua irmã ganhou mais sorvete do que você? Nós crescemos comparando tudo, aparência, notas na escola, habilidade esportiva e outros talentos. Quando adultos, comparamos roupas, carros ou a falta de um, casas, salários, milhares de outras coisas. Mas Deus diz que muita comparação é tolice. A Bíblia diz: quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, mostram como são tolos. Por que é tolice nos compararmos? Porque você é incomparável. Você não nasceu para ser quem o outro é. A Lisângela nasceu para ser a Lisângela. A Tainá nasceu para ser a Tainá. A Fabiola nasceu para ser a Fabiola. E ela nunca vai ser a melhor Fabiola, a melhor Lisângela, a melhor Tainá, olhando, em vez de olhar para si mesma e se apropriar de quem é e do que está se apresentando no seu caminho, ficar olhando para o lado. Você sempre encontrará, se você se compara demais, ou você vai ficar arrogante às vezes, porque eu estou me saindo melhor do que tal pessoa nessa situação. Ou às vezes você vai se sentir inferior sem precisar, porque você está vendo alguém se saindo melhor que você em alguma coisa. O que importa não é quem está melhor, mas sim se você está fazendo o que Deus te criou para fazer. Então a pergunta é essa. Não é, eu sou a que está fazendo melhor isso aqui que eu faço? Eu estou fazendo o que eu estou vendo que Deus está me enviando para fazer? E perceba como essa segunda pergunta traz muito mais leveza para a nossa vida. Traz ou não traz? Em vez de você se perguntar, eu sou a melhor naquilo que eu faço? Eu estou fazendo aquilo que Deus me enviou? Deus não quer que você faça nem mais, nem menos do que você consegue. O que você consegue é suficiente para Ele. Você está aproveitando isso? Deus não o julga por talentos que não possui, nem oportunidades que não teve. Ele avalia sua fidelidade pela forma segundo a qual viveu e pelo que você fez com o que recebeu. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão muito quietos. Preciso do feedback de vocês. Deus não o chamou para ser o melhor do mundo em coisa alguma. Quem faz esse negócio de ranking, de classificação, é o homem. Isso é extremamente mundano. Deus o chamou para ser o melhor que você pode ser, de acordo com a sua formação, as suas experiências, as suas oportunidades e as suas habilidades. Portanto, decida agora mesmo que vai quebrar o hábito de se comparar. Vai demorar um pouco, mas você pode treinar a si mesmo para focar outra coisa sempre que for tentado a se comparar. Apenas diga a si mesmo, não vou seguir por esse caminho, e comece a pensar em outra coisa. Pense nas suas bênçãos. Pense naquilo que Deus está chamando você para viver, naquilo que Deus está te confiando. E em dar o seu melhor ali. Porque a gente não consegue ficar prestando atenção em muita coisa ao mesmo tempo. Então, se você está prestando atenção na sua vida, você não vai ter tempo e energia para prestar atenção na vida dos outros. Outro passo importante, celebre a bondade de Deus com outras pessoas. Aprenda a se alegrar com a alegria do outro. A ver isso como uma possibilidade e não uma ameaça para você. A Bíblia nos diz para nos alegrarmos quando Deus abençoa as pessoas que estão perto de nós. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. A segunda parte desse versículo é fácil de ser obedecida. Não é difícil oferecer conforto quando alguém está ferido ou sofreu uma perda, mesmo se essa pessoa for um rival. É muito mais difícil celebrar o sucesso dos outros, principalmente se é numa área que você não está se saindo bem. Como que você lida com a promoção de colegas de trabalho?
Se você é solteiro, como lida com casamentos e chás de bebês de amigos? Qual é a primeira reação do seu interior ao saber que algum conhecido deu um golpe de sorte? Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus por alguma coisa que Ele fez por outra pessoa? Um dos motivos pelos quais às vezes achamos difícil alegrar-nos com o que se alegram é porque tememos que haja um suprimento limitado da bondade e da graça de Deus. Então, se os outros ganharem uma fatia muito grande, talvez não sobre para mim. Mas a graça de Deus não tem limites. Há mais do que suficiente para repartir com todos e ainda sobrar uma quantidade infinita. Em Efésios, lemos a respeito das infinitas, ilimitadas, insondáveis, incalculáveis e inesgotáveis riquezas de Cristo. A verdade embaraçosa a respeito da inveja é que as pessoas que invejamos geralmente são as que estão mais próximas de nós. Membros da família, vizinhos, colegas, pessoas que fazem aquilo que você faz, pessoas que têm escolhas parecidas com as suas. Se você gostaria de aumentar a felicidade da qual desfruta em sua vida, aqui está um dos segredos: aprenda a se alegrar com os sucessos e as alegrias dos outros. Se você só fica feliz quando coisas boas acontecem com você, então ficará infeliz grande parte da sua vida, porque ninguém vive só coisas boas. Mas se você aprender a desfrutar também das vitórias das outras pessoas, sempre terá algo com o que se alegrar. E sempre vai poder aprender com aquela pessoa que tem um resultado que você quer. Se você pensa que a felicidade e o sucesso do outro mostram que a vida está sendo injusta com você ou que Deus está sendo injusto com você, você vai ficar congelado numa mesma atitude. E não tem como a gente ter resultado diferente na vida com o mesmo comportamento. Então a gente está plantando e colhendo na nossa vida o tempo todo. E a gente está colhendo aquilo que a gente está plantando. E conscientemente ou não. Então, às vezes eu acho que eu tô fazendo tudo certo, mas eu tô tendo um resultado que eu não gosto, porque eu preciso aprender alguma coisa aqui. Tem algum erro que eu tô cometendo e que talvez eu não esteja vendo. Só que se eu ficar pegada nessa visão, então, puxa, eu tô fazendo tudo certo, eu tô dando tudo de mim aqui, e eu continuo tendo resultado ruim, enquanto olha aquela pessoa lá. Puxa, como a vida está sendo injusta comigo. Se eu penso dessa forma, eu vou tender a ficar paralisada onde eu estou. Porque eu estou muito convicta de que o que eu estou fazendo é certo e eu vou continuar fazendo da mesma maneira e colhendo o mesmo resultado. Já se eu aprendo a me alegrar com a alegria do outro, eu posso ficar mais curiosa sobre se eu estou tendo esse resultado aqui. E essa pessoa está tendo um outro resultado, o que eu posso aprender com essa pessoa? E aí eu estou numa postura disposta a mudar. E se eu estou disposta a mudar comportamentos, eu abro possibilidades de ter resultados diferentes. Já se eu fico apegada que eu estou fazendo tudo como se eu já soubesse tudo, como se eu fosse um ser já acabado, que nenhum de nós é, eu vou ficar paralisada no mesmo resultado negativo. Então faz muito mais bem para mim eu celebrar a vitória do outro e buscar aprender com ele e não entender isso como justo ou injusto, porque nós estamos todos nesse mundo para aprender. E eu não sei da vitória do outro, quanto que custou, o quanto que ele já passou para ter um bom resultado hoje. Tá fazendo sentido, gente?
Agora a música ficou muito baixa, né? Outro passo, seja agradecido por quem você é e por qualquer coisa que tenha feito. Tudo que você tem é um dom de Deus. A Bíblia diz, vocês já têm tudo de que precisam. Tem mais acesso a Deus do que podem imaginar. Quando perceber que está começando a sentir inveja de alguém, em vez de desejar o trabalho, o talento, o namorado ou a namorada, os filhos, ou seja o que for de outras pessoas, lembre-se, Deus te deu dons especiais que elas não têm. E além disso, você não conhece qual que é o lado ruim, qual que é o preço que elas pagam sendo quem são. A inveja baseia-se no mito popular de que ter mais me fará mais feliz. Mas tanto a Bíblia como o testemunho de muitas pessoas mostram que isso não é verdadeiro. Salomão, o homem mais rico do seu tempo, disse o seguinte sobre o desejo de adquirir mais e mais: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Como é enganoso pensar que a riqueza traz a verdadeira felicidade. Quanto mais você possui, mais pessoas aparecem para ajudá-lo a gastar. Então, para que serve a riqueza, exceto talvez para vê-la escorregar entre os dedos? Ser feliz é uma decisão. Você é tão feliz quanto decide ser. Se você não sabe ser feliz com o que possui, não vai ser feliz com mais. A inveja pergunta, por que eles têm o que eu não tenho? Já a gratidão pergunta, por que eu? Por que eu consegui tudo que eu tenho? Davi demonstrou esse tipo de gratidão quando orou: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxesses a esse ponto? Anos mais tarde, seu filho escreveria: é melhor estar satisfeito com o que se tem do que estar sempre desejando algo mais. Porque sem querer você está só se privando daquilo que você já tem. Ter sonhos ambiciosos, desejar ser melhor e ter alvos na fé são coisas boas, se vêm de Deus, beneficiam os outros e são conquistados pela fé e para a glória de Deus. Você deve aproveitar o máximo da sua vida, criar beleza e ajudar os outros. Mas a inveja envenena tudo o que toca e impede que Deus abençoe o seu esforço. O motivo pelo qual você faz o que faz importa muito para Deus. Então não é sobre você não querer ter mais na vida, mas é sobre você não subestimar aquilo que você já tem. Quando a vida parecer injusta, confie em Deus. Um dos sinais de que a inveja entrou em meu coração é quando começo a pensar: isso não é justo. Não é justo que eu não tenha o que eles têm. Toda vez que acusarmos Deus de injustiça, estamos na verdade duvidando da sua bondade. A inveja é a febre, o sintoma, mas duvidar de Deus é a doença por trás disso. Sempre que você inveja os outros, está duvidando que Deus sabe o que é melhor para você. Você questiona o amor, a justiça e até mesmo a sabedoria de Deus. Sempre que acuso Deus de ser injusto, estou insensatamente querendo dizer: Deus, eu seria um Deus melhor. Porque se eu fosse Deus, seria mais justo do que és. Então, a próxima vez que você começar a reclamar que Deus é injusto com você, lembre-se dessas 5 coisas. A primeira: tudo que tenho foi dado por Deus sem que eu merecesse.
eu nem mesmo existiria se não fosse pela graça de Deus. O ar que estou respirando é um dom de Deus. E tem pessoas que só queriam estar respirando, como você. A segunda coisa, não sei o que Deus sabe e não consigo ver o que Ele vê. Portanto, devo confiar nele. Nós não sabemos quantos livramentos nós já vivemos, mas Deus sabe. Terceiro, a vida na terra é injusta por causa do pecado, não por causa de Deus. A nossa rebeldia contra Deus afetou o planeta. Aqui não é o céu onde tudo funciona perfeitamente. Aqui nada funciona perfeitamente. A quarta coisa, Deus enviou Jesus para nos salvar do dia do julgamento, quando Ele acertará as contas, corrigirá todas as coisas erradas e executará justiça. E quinta e última coisa, não foi justo Jesus ter que morrer no meu lugar por meus pecados, mas, mesmo assim, Ele morreu. Em Mateus 20, Jesus contou a história de um proprietário que contratou vários trabalhadores em diversos horários do dia para trabalhar no seu campo. No final do dia, inesperadamente, o proprietário pagou o mesmo salário pelo trabalho de todos os homens. Com certeza isso não incomodou aqueles que foram contratados no último minuto, mas os homens que trabalharam o dia inteiro reclamaram em voz alta que o proprietário não estava sendo justo. Eles disseram: o último grupo trabalhou apenas 1 hora e você pagou a eles o mesmo que nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro debaixo de um sol escaldante. O proprietário respondeu: amigo, eu não te enganei. Eu te paguei exatamente o que foi combinado. Agora pegue o seu dinheiro e vá. O que te importa se quero pagar a eles o mesmo que te paguei? Eu não tenho o direito de fazer o que quiser com o meu próprio dinheiro? Só porque sou generoso, você precisa ficar com inveja? Olha a franqueza desse proprietário. Pegue o que é seu e vá embora. Em outras palavras, pare de ficar ressentido porque sou gracioso com os outros. Seja grato pelo que recebeu e siga em frente com a sua vida. Esse conselho evitará que você fique preso na armadilha da inveja e desvie-se do caminho que Deus te deu para seguir. Talvez tenha muito mais aprendizado na sua trilha e por isso que você não está colhendo o resultado que outra pessoa está. E tá tudo bem, não tem nada de errado com você. O erro está em achar que a gente tem que estar todo mundo na mesma página. A gente não tem que estar todo mundo na mesma página. Como que vai ser a sua segunda-feira levando consigo a consciência de que você está onde deveria, de que tudo está acontecendo para você, para tua evolução, e de que você é do jeito que Deus quer que você seja. Então o tema para a reflexão de hoje é: não posso cumprir o propósito de Deus para mim se eu fico com inveja dos outros. O versículo é: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. E a pergunta para você meditar hoje é: em quais áreas da minha vida eu mais me comparo e invejo outras pessoas? Quais são essas áreas? E qual que é o aprendizado que essa live traz para você?
Será que você não está sendo aquela pessoa que está fazendo do mesmo jeito, não está procurando aprender para acessar um resultado diferente, uma possibilidade diferente? Fez sentido, gente? Teve aprendizado para você aqui? Me contem. Ah, que bom, Nicole. Alguém tem dúvidas? Alguém tem uma pergunta para fazer? Gente, essa live agora vai ter então, algumas pessoas entraram no meio, né? Toda segunda-feira nós vamos começar com o devocional. Como a gente já é quase 8 horas, eu não vou fazer o planejamento semanal. Quando a gente terminar esse livro aqui, que é Uma Vida com Propósitos, que tem mais uma dele para fazer, eu vou tentar fazer o devocional um pouco mais curto e a gente faz um breve planejamento semanal juntos aqui. Também, além do devocional, tá? Então eu espero vocês segunda-feira às 7, certo? Tenha uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Talvez essa semana eu faça uma live de planejamento semanal também. Vou botar enquete nos stories, tá? Se vocês tiverem interesse, acompanhem lá. E uma ótima semana, um ótimo mês de abril para vocês. Pensem no que vocês querem para esse mês. Pensem no que tá precisando de atenção na sua vida. Não olhe para o que os outros estão fazendo. Olhe para aquilo que está diante de você para ser feito. Certo? Um beijo, muito obrigada por estarem aqui e tchau, tchau.